Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz de Jesus esteja conosco, amém? Amém. Graças a Deus, é mais uma noite na presença do nosso Deus. Podemos se alegrar mais uma vez, cultuar, porque Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, amém? Amém. Só do fato da gente poder se reunir na presença dEle já é uma vitória. Muitos gostariam de estar na casa do Senhor hoje, mas não tiveram a mesma força que nós tivemos, não tiveram a mesma coragem, a mesma ousadia. Mas louvado seja Deus pela tua vida que aqui está neste culto para louvar e adorar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor, amém? Graças a Deus nós estamos alegres, estamos contentes, estamos trabalhando firme e forte no Evangelho do Reino do Senhor. Nessa noite eu gostaria de compartilhar um texto bíblico juntamente com os irmãos na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Segunda carta ao Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo número 6. Amém? Todos encontraram? Diz a palavra do Senhor então. Deixa eu só virar a minha, porque eu estou no primeiro. Diz a palavra do Senhor, a partir do versículo número 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Vou ler mais uma vez, porque eu gosto de guardar a palavra do Senhor no meu coração, para que nós podemos entender o que as Escrituras querem nos dizer a respeito dessa passagem desse homem, que todos nós conhecemos, que foi um grande homem do cristianismo. E eu e você hoje, nós somos esse grande homem que está tentando progredir dentro do Evangelho. E podemos aprender com essa passagem, ele dizendo: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu estava meditando nesse texto e eu comecei a entender algumas coisas que o Senhor vinha passando para que os seus filhos nesses últimos dias tentam viver de maneira genuína, uma maneira que nós temos que combater o nosso combate. Todos os dias das nossas vidas é uma grande luta, é um grande confronto que nós enfrentamos. E nós temos que estar armados, temos que estar aptos como um verdadeiro soldado para combater um grande combate. Porque muitas vezes tem alguns irmãos, algumas irmãs, alguns conhecidos nossos, que no meio do seu combate, eles abaixam as suas armas, não conseguem combater o bom combate, acaba se desviando da sua luta, e o nosso adversário começa então a prevalecer sobre vidas de ministros, pastores, obreiros, levitas. E nós temos visto nesses últimos tempos, são homens e mulheres de Deus que outrora fazia obra cheia do Espírito Santo de Deus e hoje está em decadência.
semana todos vocês viram no jornal um escândalo sobre um pastor da Assembleia de Deus dos últimos dias no Rio de Janeiro. Um homem que vinha fazendo um bom trabalho, um homem que vinha combatendo o seu bom combate, e de repente se torna-se um escândalo para a mídia, para as emissoras de televisão e rádios. E no mundo cristão, Deus é envergonhado. Jesus Cristo é mais uma vez traído pelos seus próprios seus. Mas eu quero dizer que essa passagem que o apóstolo Paulo apresenta para nós, alguns historiadores dizem para nós que essa foi a sua última carta antes da sua morte. O apóstolo Paulo está preso diante de uma masmorra em Roma, e ali ele está solitário, sozinho. Então ele começa a escrever para o seu filho amado na fé, Timóteo, na qual ele conquistou na pregação do Evangelho, para que ele desse continuidade no Evangelho do Reino. E o apóstolo Paulo ali então começa a se entregar, no sentido figurado, para a morte, porque ele sabia que o seu tempo já estava sendo cumprido aqui nessa terra. Mas se eu e você pararmos para analisar, desde o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele desce para a cidade de Damasco para perseguir, para matar os cristãos que ali estavam na igreja de Damasco, onde o Senhor aparece para ele como uma luz forte, e ali houve então uma conversão. Ali aquele homem se cai diante do poder do Senhor Jesus Cristo e se torna um verdadeiro cristão. Esse homem então é levado até uma rua chamada Direita, e ali tinha um profeta que iria impor as mãos sobre ele, e ele ficaria curado da sua cegueira, daquela forte luz que falou com ele. E esse homem então é restaurado. Esse homem então passa a ser um homem consagrado, um homem escolhido para levar o Evangelho do Reino de Deus. Mas só que desde esse primeiro dia, a vida desse homem começa a ser um grande combate até o dia da sua morte. A minha luta e a sua luta, irmãos, ela é um combate. Desde o dia que você aceitou Jesus, você declarou guerra contra o inferno. E o inferno quer tentar nos abater. O inferno quer tirar a vitória que Deus tem para mim e para você. E o apóstolo Paulo, ele encerra a sua vida dentro de uma prisão. Mas antes de ele encerrar a sua vida dentro dessa prisão, quando ele começa a sua jornada, quando ele começa a sua caminhada, ele começa então a enfrentar, desde o primeiro momento, duras provas. Quando nós se convertemos, nós enchemos o nosso coração de alegria, de temor a Deus, e saímos pregando para Deus e o mundo. Nós pregamos no trabalho, pregamos dentro de casa, pregamos para os nossos amigos. Tem dia no nosso primeiro amor, quando nós aceitamos a Jesus, nós ficávamos pregando para nós mesmos. Tamanha alegria que nós recebemos esse Jesus no nosso coração. E a gente ficava falando como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. E ali o apóstolo Paulo, ele começa a pregar na cidade de Damasco, na qual ele tinha descido para prender e matar os cristãos que ali estavam. E de repente esse homem tem que sair dali. A primeira prova que ele enfrenta naquele lugar é que ele tem que fugir da cidade de Damasco. Ele sai fugido da cidade de Damasco. Ele vai até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é rejeitado pelos discípulos de Jesus. Os discípulos não confiavam naquele homem, porque outrora sabia que aquele homem estava causando males para a igreja. E de Jerusalém, ele é levado até a cidade de Tarso. Na cidade de Tarso, ele é esquecido por 14 anos. Os discípulos despacham ele para aquela outra cidade,
E ali ele passa um tempo, só ele e Deus ali conversando. E o tempo se passaram 14 anos, esquecido na cidade de Tarso. Então ele decide descer para a cidade de Listra, onde estava também ali uma igreja do Senhor. E na cidade de Listra ele sai dali apedrejado. Ele não foi bem-vindo ali. E quando ele desce para a cidade de Filipos, ele é escorraçado e ele é açoitado naquela cidade por pregar o Evangelho. Mas as provas desse homem não param por aí. Ele desce até a cidade de Bereia. E os bereanos expulsam ele daquela cidade. Então ele sobe para Atenas e é chamado de tagarela em Atenas, por falar demais. Então ele chega na cidade de Corinto, ele é chamado como um impostor. E quando ele chega em Éfeso, ele enfrenta grandes bestas feras no templo que ali se encontrava da deusa Diana. Mágicos, bruxos e feiticeiros. Então esse homem desce de novo para Jerusalém e ele é acusado por cometer algum ato em Cesareia. E quando ele chega para ir para Roma, ele é transportado de navio. E no meio da sua jornada, se levanta-se uma grande tempestade no meio do caminho, e o barco então afunda, só afundando em naufrágio, e ele é levado até a ilha de Malta. Chegando na ilha de Malta, todo molhado, com frio, ele e alguns irmãos que ali sobreviveram, foram acender uma fogueira naquele lugar para se aquecer, e uma serpente pica a sua mão. Na ilha de Malta ele é picado por uma cobra. Então veja o tamanho da luta, do combate que esse homem começa a enfrentar. Ele sai de um lugar expulso, sai de outro lugar rejeitado, ele sai de outro lugar esquecido. Mas em uma dessas oportunidades ele se abateu. Nenhuma dessas provas, dessas lutas, ele abaixou a sua guarda. E ainda quando ele chega na prisão de Roma, ao seu primeiro julgamento, ele diz que não tinha ninguém que fosse em seu favor. Ele diz que Demas me abandonou. Alexandre o ferreiro me perseguiu. Mas na minha primeira defesa o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Isso ele reconheceu. Isso nós temos que reconhecer. Às vezes nós estamos sozinhos, solitários, passando por momentos difíceis. Mas o Senhor não se esqueceu de nós. Ele sempre está ali do nosso lado. Sempre no momento bom e também no momento difícil que nós estamos passando. Os historiadores dizem para nós que esse homem foi o maior implantador de igrejas. Quantos amigos ele teve? Quantas amigas ele teve? E de repente ele se encontra sozinho, rejeitado, abandonado, perseguido. E para finalizar, ele ainda é sentenciado por Nero. Olha a vida desse homem. Mas o maior de todos os apóstolos encerra sua carreira como um homem pobre. O apóstolo Paulo, por ter implantado variedades de igreja, ele se encontra um homem pobre, preso numa masmorra que era fria,
úmida, escura. E esse homem escreve para Timóteo na sua segunda carta, ali, expressando aquilo que ele estava falando com Deus. Mas Paulo começa a trazer a marca no seu corpo, as marcas do Evangelho, o preço do Evangelho. Paulo então começa a caminhar sozinho de um calabouço para uma grande guilhotina, ao corredor da morte que ali o esperava. Mas se nós fôssemos carnais e não entendesse as Escrituras, nós falaríamos um para os outros. Esse implantador de igreja, esse missionário, é um derrotado, é um fracassado. Porque o que adiantou ele implantar variedades de igreja? O que adiantou ele escrever um Novo Testamento praticamente quase inteiro para nós e morrer sozinho, abandonado, dentro de uma prisão? O que seria diante de nós? Esse homem pecou, mas está numa condição que ele está. Esse homem errou, mas ele não errou. Ele deu um testemunho para nós. Aquele homem foi um dos maiores homens do cristianismo. Ele não granjeou riquezas, não buscou popularidade. Esse homem ele não lutou para estar no topo na lista dos famosos. Esse homem foi temido no inferno e foi amado no céu. Glória a Deus. Aleluia. Esse homem, por todas as suas dificuldades que ele se passou diante do Evangelho, ele foi temido no inferno e foi amado no céu. Ele tombou na terra como um mártir e levantou no céu como um príncipe. Quando você passa pelas mesmas circunstâncias que o apóstolo Paulo está passando na sua vida, quando você também passa por isso, estão martirizando a sua vida. Você está tendo uma vida difícil na sua carne. Por isso que a Bíblia diz que, na verdade, a carne ela é fraca, mas o Espírito está pronto para passar por lutas e provações. Ele não deu um fardo pesado, além daquilo que eu e você possamos suportar. Então esse homem, ele nos dá 3 exemplos. Eu gostaria de passar bem rapidinho para nós. Esse homem, ele começa então a relembrar o seu passado. Ele começa então a enxergar o seu futuro. Ele começa então a olhar também para o seu presente. No versículo de número 7 que nós lemos, ele diz: ele combateu o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Quando ele começa a fazer uma análise da sua vida cristã, ele ali naquela masmorra, esperando a morte, porque Nero já tinha sentenciado. Então ele começa a olhar para trás, quando ele foi expulso de Bereia, quando ele foi picado por uma cobra na ilha de Malta, quando ele foi chamado de tagarela em Atenas. Esse homem começa a lembrar o seu passado. Por isso que ele começa a dizer: combati um bom combate, eu encerro minha carreira, mas eu guardo a fé. Glória a Deus. Aquele homem guardou a fé. Não é porque ele estava preso ali naquele lugar úmido, gelado, frio, que ele desistiu do Senhor. Ele guardou a fé. E quando ele guardou a fé, ele não se desperdiçou a sua vida vivendo de forma banal. Não gastou tempo correndo atrás do vento.
Ele lutou por coisas permanentes e por coisas verdadeiras. A sua vida foi um combate. Ele lutou com valentia a guerra verdadeira. Quando ele fala que ele combateu com combate, é porque ele combateu um combate verdadeiro, um combate espiritual. Quando nós lemos Efésios capítulo 6, versículo 10, ele vai falar para nós sobre uma armadura, sobre um revestimento de um soldado cristão. Ele lutou verdadeiramente. Ele combateu verdadeiramente. Porque hoje nós vemos um soldado, ele luta defendendo o que? A sua pátria. Ele luta defendendo o seu país. Ele luta defendendo os seus interesses. Mas esse homem lutou defendendo um interesse que não era dele. Esse homem lutou defendendo um interesse que ele não via com os olhos da carne, mas ele enxergava com os olhos da fé. Esse homem, então, ele começa a ter uma motivação verdadeira. Ele não combateu apenas um combate qualquer, ele combateu um bom combate. Paulo não abaixou as suas armas no meio do combate. Ele não largou a mão do seu arado e voltou para trás. Ele seguiu em frente. Ele não desistiu no meio do seu caminho. Não abandonou as trincheiras da sua luta no meio da sua aprovação. Ele foi até o fim. Então ele começa a dizer que ele combateu um bom combate. Ele encerra a carreira dele ali naquele exato momento. Mas uma coisa ele guarda: a fé. A fé vem da palavra fidelidade. Ele foi fiel tanto na alegria, quanto na tristeza, quanto ele estava na abundância, mas também quando ele estava na sua escassez. Ele não se intimidou. Ele não transgrediu os seus valores e nem os seus princípios. Ele guarda a sua fé, mantém-se puro, marchou o tempo todo olhando para o autor e consumador da sua fé. Não se rendeu às opressões desse mundo e nem ao pecado. Mas ele permaneceu firme e fiel até a hora final. A segunda coisa é que esse homem ele começa a olhar para o seu presente com uma grande devoção. No versículo de número 6, o que nós lemos? Eu já estou sendo derramado como uma oferta. Ele começa então a olhar para o seu momento que ele está passando, pelo seu exato presente momento da sua vida, na qual ele estava ali dentro daquela prisão. Ele começa a dizer: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, o tempo meu está próximo, a minha partida já está próxima. E ele começa a dizer para nós: Paulo sabia que ele ia morrer. Ele está algemado na antessala do mártir, no corredor da morte, com um pé na sepultura e a cabeça na guilhotina de Roma. Então ele começa a checar aqueles últimos instantes que ele está vivendo. A primeira coisa que ele fez é ele olhar para o seu passado e dizer que ele combateu um bom combate. Valeu a pena tudo aquilo que ele passou. Valeu a pena ser expulso daquele lugar, valeu a pena ser chamado de tagarela, valeu a pena ser picado por uma serpente, valeu a pena sofrer um grande naufrágio, valeu a pena ser esquecido em Tarso, valeu a pena. Esse homem não murmura. E quando ele começa a olhar o seu estado emocional, o seu estado presente ali, a palavra grega, ela dá uma sugestão, uma sugestiva para nós, em relação à palavra partida. A palavra partida, ela define como
desatar um fardo das costas de alguém que está sobrecarregado. Ela abre parênteses para várias teses, para nós chegar a um acordo, numa conclusão maior. Mas uma dessas acordos é que ele diz que ele desatou um fardo das suas costas que estava sobrecarregada. Embora também a palavra partida, na linguagem grega, ela vai dar uma outra ênfase para nós, que ela significa levantar o acampamento, mudar de endereço. Aquele homem estava ali, ele sabia que o tempo da sua partida estava próxima, e o tempo da partida dele era simplesmente essa: mudar de endereço, mudar de lugar, tirar aquele fardo que estava nas costas dele. Ele sabia para onde ele estava indo, porque ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é poderoso para me guardar até aquele dia. Ele diz que para mim viver nessa vida é Cristo, mas se eu morrer é lucro, porque ele sabia para onde ele iria. Glória a Deus. Ele não estava lutando apenas por uma pátria humana qualquer, ele estava lutando pelo reino eterno do Filho do amor de Deus. Ele sabia que tinha uma grande eternidade, a morte não conseguiria vencer aquele homem. Ele sabia que Jesus Cristo tinha ressuscitado no terceiro dia. Glória a Deus. Ele sabia que também ele iria ressuscitar. E a terceira coisa que quero destacar para mim encerrar é que Paulo então ele olha para o futuro com esperança. A primeira coisa é você olhar para o seu passado, combatendo toda a adversidade e dizer que valeu a pena. O seu presente é você olhar na circunstância que não tinha mais saída, o tempo dele já era aquele, e ele olhar para o autor e consumador da fé dele e dizer que ele estava mudando de endereço, estava indo para casa do Pai. Ele não ia para um outro lugar a não ser na casa de Deus. Quando o servo de Deus parte daqui dessa terra, ele parte para a glória. Ele não parte apenas para um cemitério, para uma sepultura ou para uma gaveta. Ele parte para a glória. Glória a Deus. Jesus disse: ainda que você esteja morto, crendo em mim, viverá. Ele sabia para onde ele estava indo. E a terceira coisa, no versículo 8, olha só o versículo 8 para nós encerrar, o que ele diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Glória a Deus. Ele dentro daquela prisão, ele tem uma visão. Ele naquele lugar escuro, úmido, frio, sombrio, ele tem uma visão no seu espírito. Ele vê o Senhor justo e juiz trazendo para ele uma coroa. Ele diz aqui no texto: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, ele não diz que é um anjo, ele não diz que é um sacerdote, ele não diz que é um profeta, ele diz que é o Senhor que está trazendo para ele uma coroa. O Senhor é o justo juiz. Aleluia. Glória a Deus. É o juiz. É aquele que te chamou. É aquele que te amou primeiro. Aquele que te deu o dom, que te deu o ministério, que te chamou você pelo teu nome. Que antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Ele já sabia qual seria a sua reação. Esse homem, ele olha para o seu futuro e vê com alegria a sua recompensa. Nós temos que olhar para o nosso futuro
com alegria, sabendo que existe uma recompensa para nós. O que você está passando, o que você está vivendo, o que você vai passar e o que você vai viver, não é para a sua vergonha, é para a sua honra. É para a glória dele. Jesus disse para os seus discípulos: o que eu faço com vocês hoje, vocês não entendem, mas amanhã vocês vão entender. Naquele dia vai valer a pena. Naquele dia você vai olhar e vai ver as pessoas que não quiseram passar pelo mesmo que você passou. Sabe por quê? Porque a religião não vai dar para mim e para você a coroa da vida eterna. O achismo não vai dar para mim e para você. Mas a fé que você tem em Jesus Cristo, pode ter certeza, aquilo será pesado naquele dia. O Senhor vai olhar e vai dizer para você: aqui está a tua coroa. Aleluia, Jesus, glória a Glória Deus. a Deus. Aqui está a tua coroa. Aqui está a sua coroa. O Senhor Jesus, Rei vitorioso, que voltará em breve, Ele disse: desde agora a coroa da justiça está reservada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Ele tem uma visão, não só para ele, mas ele diz: a todos quanto amarem a sua vinda. Ele está olhando para um futuro bem distante. Esse futuro bem distante alcançou a mim e a você agora, nesse exato momento. Glória a Deus. A visão que ele estava tendo era dentro de uma masmorra, mas era para ele. Mas ao mesmo tempo ele fala: não somente para mim, mas a todos quando amarem a sua vida. E qual é a igreja que não ama a vida do Senhor Jesus? Qual é a igreja? A criação inteira geme de expectativa por esse grande dia. A Bíblia diz que esse dia será um grande e temível dia. Mas Paulo, ele fecha a cortina da sua vida olhando para a frente, para a consumação de todas as coisas. Ele vê o Senhor Jesus majestoso sentado no seu trono, trazendo-lhe a recompensa, antes do Logos descer sobre a sua cabeça. Ainda ele prefere a última palavra, e a última palavra eu encerro juntamente com os irmãos. No versículo 18 do capítulo 4, antes daquela lâmina cortar-lhe sua cabeça, antes daquela lâmina dissipar a cabeça do seu corpo, aquele soldado faz uma pergunta para ele: deseja dizer a última coisa antes de morrer? Nos lembra a pena de morte que os Estados Unidos têm, né? Antes do camarada ir para a cadeira, ele tem a oportunidade de dizer a sua última palavra. O apóstolo Paulo, antes de morrer, ele também tem a oportunidade de dizer a sua última palavra. E a última palavra desse homem nós encontramos no versículo número 18, quando ele diz: a ele seja a glória para o todo sempre. Glória a Deus. Até na hora da morte, no último momento, a sua última palavra, ele transfere para o majestoso Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A última palavra, Paulo. Diga a última palavra antes que a guilhotina desça sobre a sua cabeça. Posso dizer? Pode dizer. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, para o todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é poderoso para nos salvar.
Esse homem não se intimidou. Esse homem não se acovardou. Esse homem lutou, combateu o bom combate. E antes da sua morte, ele faz uma análise na sua vida. Valeu a pena olhar para o passado. Valeu a pena viver o momento presente. Mas vai valer mais a pena quando você chegar na eternidade, que é o seu futuro, é o nosso futuro, é o futuro da igreja do Senhor. Aleluia. O diabo sabe disso. Por isso que ele quer fechar muitas portas. Mas o Senhor escreveu em Mateus para nós: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia. O inferno vai tentar. Mas você, um bom soldado, que está combatendo um bom combate, não vai baixar sua guarda. Glória a Deus. A irmã cantou que agora é só vitória. A vitória está chegando. Aleluia. A maior vitória que Paulo poderia conquistar é essa, partir para a eternidade. Glória a Deus. Talvez ainda nós não alcançamos aquilo que o Senhor nos prometeu antes de partir para a eternidade. Mas eu creio que em nome de Jesus Cristo a hora vai chegar. Sabe por quê? Porque ele disse: passarão os céus e passarão a terra, mas a palavra dele, a promessa dele não vai passar sobre a sua vida. Acredite em nome de Jesus. Vamos colocar em pé para nós orarmos. Louvado seja Deus nessa noite. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus pela sua vida. Porque em muitos desses combates que você tem passado, que você tem enfrentado, às vezes não estava o pastor, o irmão do seu lado, mas em todo o tempo o Senhor estava com você. Aleluia. Em todo o tempo Ele estava do seu lado. Em todo o tempo Ele estava ali te dando força, te amparando, falando com você: não desista, minha filha, não desista, meu filho. Eu sou Deus da sua vida. Eu faço aparecer aquilo que ainda não existe, como se já existisse. Porque Ele é o Deus do impossível. Senhor bendito, Deus eterno Pai, nós te louvamos nessa noite, te bendizemos, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa vida. Pai, que nessa noite, ó Deus, a Tua palavra, Pai, tenha falado os nossos corações, Senhor, como falou fortemente na vida de Paulo, meu Pai. Fale, Senhor, nos nossos corações, ó Pai, para nós combatermos o nosso combate, Senhor, para nós não abaixarmos a guarda, Senhor, para nós encararmos as circunstâncias dessa vida, porque o Senhor disse para nós, o Senhor não mentiu, o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflição, mas é para nós ter bom ânimo, porque o Senhor venceu, nós também iremos vencer. Porque nós não somos vencedores, nós somos muito mais do que vencedores, porque o Senhor venceu primeiro, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos chamou primeiro, e o Senhor chamou para ser vitorioso contigo, meu Pai. Eis aqui um povo, Senhor, que espera, que aguarda a coroa da justiça, meu Pai, a qual o Senhor, que é juiz justo, lhe entregará a cada um de nós naquele dia, Senhor. Guarde os seus filhos, ó Pai, livra de todo mal, Senhor, livra do laço do passarinheiro, meu Pai. Mas entrega aos seus filhos, ó meu Pai, a Tua dádiva, a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua conquista, Senhor. Os Teus projetos que são maiores do que os nossos, ó meu Pai. Nós acreditamos que o céu está aberto sobre esse lugar. Nós acreditamos que o Senhor trabalha em favor daquele que nele espera. Ó Santo bendito de Israel, a Tua igreja espera por Ti. Ó Senhor, ó meu Deus, da onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem das Tuas mãos, meu Pai. Vem nos socorrer, vem trazer aquilo que nosso coração é atrás, vem trazer
acreditamos que Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que curou a vista daquele cego. Tu és o Deus que curou aquele paralítico. Tu és o Deus que ressuscitou a filha de Jairo. Tu és o Deus que libertou aquele homem da opressão do maligno. Tu és o mesmo Deus de ontem. Tu és o mesmo Deus de hoje. Tu és o Deus eternamente. Tu és aquele que era, aquele que é, aquele que admite, supre as necessidades dos teus filhos da tua igreja. Em nome de Jesus, assim eu oro. Te louvo e te agradeço para o louvor da tua glória. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus.